Senhora Presidente, senhores deputados, Senhor Presidente e membros do Governo, deixem-me que comece este discurso com um testemunho pessoal. Tenho perfeita consciência da imprudência do que aqui vou fazer. Uns dirão que o faço por oportunismo político e outros por má consciência. Mas o que me interessa é a motivação que impera na minha alma, e essa não é outra que a vontade de dar um pequeno contributo no esforço de combate à pobreza e exclusão social. Deixem-me gritar a todos os pobres, do alto desta tribuna, que a pobreza não é um destino inevitável de todos os que nascemos pobres. Que a pobreza é um vilão cobarde que pode ser vencido com a determinação dos que amam a justiça e os nossos semelhantes. O que vos vou contar não é nenhum segredo. Nunca fiz nenhum segredo do meu passado. Na minha terra todos o conhecem. Os meus amigos e muitos dos que me conhecem sabem a sorte imensa que eu tive. Mas eu quero, nesta ocasião em que finalmente se concebe uma estratégia regional de combate à pobreza, que muitos outros a conheçam. Quero que a conheçam para combater o preconceito, que é a mais dolorosa forma de exclusão, porque pretende ferir o coração e a alma dos filhos e dos netos dos pobres. Sou um dos 16 filhos de uma família muito pobre. No momento em que nasci, não tinha quase nada, e o meu futuro não era muito diferente daquele que aguardava outras crianças pobres por todo o país. A pobreza herda-se, senhores deputados. Nascer pobre significa começar o jogo da vida a perder por 20-0. Significa jogar um jogo viciado à partida. No final, é quase impossível ganhar o jogo que os nossos avós e pais perderam, porque também já o jogaram com as regras injustas que outros lhes impuseram. É assim há demasiado tempo. Eu, senhores deputados, tive apenas sorte. Fui adotado quando tinha apenas 3 meses, por aqueles a quem eu chamei toda a vida pais e que jamais esquecerei. Agradeço-lhes e amo-os profundamente. Tive as condições que os meus irmãos naturais não tiveram. Por isso tive um aproveitamento escolar semelhante aos que não eram pobres. Na verdade, não fiz nada de extraordinário. Limitei-me a obter resultados iguais aos outros, com meios iguais ou semelhantes aos outros. Conheço histórias de vida, todos os que aqui estão conhecem, de crianças e jovens excepcionais, que quebraram o ciclo de pobreza onde nasceram através de uma força de vontade e de um sacrifício pessoal extraordinários. Não precisaram da sorte que eu tive, da carambola que o destino me concedeu. A pobreza não é uma herança genética. A pobreza é a herança e a soma de muitas injustiças. É o que resta das grilhetas da escravidão do passado. A pobreza é a soma do muito que não se fez e que se poderia ter feito nesta nossa época de maior prosperidade. A pobreza é a soma de muitos olhares de indiferença e do preconceito absurdo que sobrevive em demasiadas pessoas. A pobreza também é feita da resignação de muitos, dos que acreditaram nas histórias que lhes contaram, dos que se resignaram ao destino vivido pelas gerações que os antecederam. A estes é preciso transmitir o vírus da insatisfação e da vontade de lutar contra a injustiça e o jogo marcado do ciclo vicioso da pobreza. É preciso dizer-lhes que os sonhos não acabaram, que as revoluções ainda são possíveis e que não têm de esperar mais uma geração para corrigir injustiças que não podem manter-se durante mais um único dia. Uma revolução não precisa de ser feita contra outros homens e contra Deus. Do que eu falo é de uma revolução nas mentalidades e nas prioridades da governação. De combater a injustiça com a justiça, a indiferença com a solidariedade e o humanismo. Corrigindo erros antigos da nossa história e abandonando muita da arqueologia ideológica do passado, acho que o velho grito de guerra às injustiças ainda merece ser gritado com o ímpeto de outros tempos. De pé ou vítimas da fome. Senhora Presidente, Senhores Deputados, Senhor Presidente e membros do Governo, vivo permanentemente insatisfeito com o que faço. Acho sempre que tenho a obrigação de fazer muito mais. Deveria ter feito muito mais, mesmo quando não o digo. É isso que eu penso. Reconheço essas mesmas insuficiências
deficiências na luta contra a pobreza. Ainda assim, permito-me referenciar aqui que em 2012 agendei uma interpelação parlamentar ao Governo Regional sobre este mesmo tema. Disse em 2012 que as situações de pobreza estão a aumentar de forma inaceitável na nossa região. Temos de articular um plano de emergência e de atacar de forma eficaz o problema e adiar investimentos em prol dos mais desfavorecidos. Não estamos a fazer tudo o que é possível fazer, temos a obrigação e os recursos de fazer muito mais. Disse também na altura que a educação tem de ser a prioridade das prioridades nestes tempos de crise. Nenhum outro serviço público é tão decisivo no combate ao ciclo da pobreza e na promoção da igualdade de oportunidades. Continuo a manter a mesma opinião que manifestei na altura. Especificamente em relação à Ilha de São Miguel, observei. Os senhores sabem que, por exemplo, na Ilha de São Miguel, estes problemas começam a ter um impacto muito real. Fala-se muitas vezes da Ilha de São Miguel como uma ilha que é beneficiada em todos os setores, mas esta ilha tem grandes diferenças sociais. Tem uma estrutura social muito desequilibrada. Disse o que todos sabiam e intuíam, mas disse. Em janeiro de 2017, depois de conhecer resultados desastrosos e muito abaixo da média regional da Ilha de São Miguel no PISA 2015, referi no requerimento que existem políticas específicas para as ilhas de coesão e mesmo a Ilha Terceira conta com um programa específico e majorado de intervenção e investimento devido aos efeitos da diminuição da presença militar norte-americana na base das lajes. E São Miguel? Não tem problemas? Não existem setores em que a ilha está a atrasar-se em relação às outras ilhas? Justifica-se olhar para o lado só porque a ilha não enfrenta, para já, o fantasma do despovoamento que está a afetar a quase totalidade das restantes ilhas açorianas? Na perspectiva do PPM, a ilha de São Miguel necessita urgentemente de um plano específico de apoio para algumas áreas. Os dados demolidores do diagnóstico que presidiu à elaboração da Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social confirmaram os piores cenários e as piores sensações. A partir de agora é inevitável preparar um plano específico para a Ilha de São Miguel, em especial nas zonas mais afetadas pelos mecanismos da desigualdade e da pobreza. Nada pode continuar igual. Orgulho-me também de ter promovido, com o apoio de todos os grupos e representações parlamentares, um grupo de trabalho para analisar e avaliar as políticas públicas regionais açorianas de proteção das crianças. Fizeram-se alguns avanços. Nestas circunstâncias, valorizo o facto de o Governo Regional ter reconhecido finalmente a necessidade de elaborar uma estratégia regional de combate à pobreza e exclusão social. Perdeu-se muito tempo, mas finalmente a realidade impôs à incapacidade política para assumir problemas e realizar alguma autocrítica. É preciso ter em conta que muitas das regiões autónomas espanholas já elaboraram planos de combate contra a pobreza, ou já elaboram desde 2003. As Canárias aprovarão ainda este ano o segundo plano de combate à pobreza. De acordo com o Governo Regional das Canárias, o plano de combate à pobreza será de todos ou não será. Senhora Presidente, Senhores Deputados, Senhor Presidente e membros do Governo, tenho de dizer que a proposta de Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social 2018-2028 parte de um diagnóstico de situação devastadora. Os dados são arrepiantes. A esperança de vida mais baixa do país. Uma taxa de fecundidade na adolescência que duplica a média nacional. Os níveis de consumo de substâncias psicoativas mais altos do país, com particular gravidade para a população mais jovem. Um enorme número de utentes sem médico de família, em especial nas ilhas de São Miguel e da Terceira. Taxas de detenção e desistência no ensino regular muito superiores às registadas no resto do país, em especial no ensino secundário. No âmbito do emprego, uma taxa de atividade mais baixa que a média nacional. Uma classe média raquítica, com resultado do facto de apenas 8,7% dos trabalhadores açorianos se situarem num intervalo de rendimentos entre os 900 e 1.200 euros. Um valor mais baixo do país e muito inferior à média nacional, que é de 12,8%. As taxas de desemprego jovem mais altas do país. No primeiro trimestre de 2017, cerca de 5.800 jovens açorianos, entre os 15 e os 24 anos, não estavam empregados, nem frequentavam o sistema educativo ou realizavam qualquer formação, correspondendo a 17,8% dos jovens açorianos. Uma taxa muito superior à média nacional, que é de apenas 9,1%. Os Açores possuem o menor nível médio de rendimento familiar do país. A taxa de pobreza monetária está a 9 pontos acima da média nacional. Os Açores possuem a mais alta taxa de beneficiários
do rendimento social de inserção. 7,5% da população residente, quando a média nacional é de 2%. Os dados são péssimos. O Governo Regional tem obrigatoriamente de assumir responsabilidades e de fazer uma autocrítica profunda ao seu desempenho nos últimos 21 anos. A desculpa clássica de qualquer governo é que questões como a pobreza só são passíveis de ser resolvidas com o tempo. É necessário o tempo de uma geração. Ora, o tempo é o que não faltou ao Partido Socialista, que são um dos períodos de governação mais longos da história dos Açores. Os governos do PS tiveram uma oportunidade única para alterar profundamente a história da pobreza na região. Tiveram a sua oportunidade e falharam de forma clamorosa. Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhor Presidente e membros do Governo, devo dizer, com inteira claridade, que considero que a proposta de Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social possui muitas fragilidades. Tem um caráter demasiado conceptual e teórico. A operacionalização de um documento com estas características é sempre muito problemática. Pode afirmar-se que existe a possibilidade da mesma integrar ainda muitas propostas da sociedade civil e dos partidos, mas a verdade é que a mesma possui uma natureza esquemática demasiado rígida, marcada pela adoção acrítica de programas governamentais em execução aos já previstos no programa do Governo. Qualquer alteração substancial terá dificuldades óbvias de encaixe e integração num plano tão esquematizado e tão marcado pelas práticas e dogmas governamentais. Na prática, só para simplificar através de uma imagem, seria como integrar as teorias de Galileu na Idade Média. Predomina uma visão existencialista e existem muito poucas, para não dizer nenhumas, alterações à abordagem estratégica tradicional do Partido Socialista. O Governo Socialista comporta-se como uma espécie de Dom Sebastião, que tem uma segunda oportunidade na Batalha de Alcácer Quibir, mas que decide repetir integralmente a estratégia. Inevitavelmente, a derrota também se repetirá. Meus senhores, antes de concluir esta primeira intervenção, pretendo colocar algumas questões ao Governo Regional. 1. O Governo da Comunidade Autónoma das Canárias, de acordo com as últimas declarações, estima gastar cerca de 22 milhões de euros no plano de combate à pobreza. O Governo Regional possui alguma estimativa em relação às verbas que alocará esta estratégia de combate à pobreza e exclusão social? 2. O Governo Regional admite assumir diretamente funções que atualmente são executadas por entidades quase totalmente financiadas por meios públicos, mas que não revelam uma utilização eficaz e escrupulosa dos meios colocados à sua disposição? 3. O Governo Regional admite a possibilidade, eu diria a necessidade, de criar incentivos fiscais e apoios ao investimento majorados em alguns dos conceitos de São Miguel, mais afetados pelos fenómenos da pobreza e da exclusão social? 4. O modelo tripular de centralização da estrutura governativa da região, apenas em 3 cidades, Ponta Delgada, Évora do Heroísmo e Horta, está esgotado e prejudica os outros concelhos dessas ilhas e de outras ilhas que reúnem as condições necessárias para receber esses serviços. Em particular, nas ilhas de São Miguel e da Terceira, essa restrição estatutária não tem justificação prática. O Presidente do Governo Regional está aberto à discussão desse tema? 5. Um dos problemas detectados no diagnóstico tem a ver com os baixos salários usufruídos pelos trabalhadores açorianos. O Governo Regional está disponível para aumentar o acréscimo regional à retribuição mínima mensal garantida? 6. O plano tem uma natureza demasiado assistencialista. O Governo Regional considera ou não a hipótese de integrar na estratégia de combate à pobreza uma vertente ligada ao fomento do crescimento económico e do consequente aumento da oferta de emprego? Termino esta primeira participação neste debate, não sem antes reafirmar a total disponibilidade do PPM para discutir e debater propostas nesta área. Não aceito que os Açores estejam condenados a serem a região com o índice de risco de pobreza mais alto do país e também a região que apresenta maiores desigualdades sociais. Temos de ser uma sociedade mais justa e mais igualitária. Temos de garantir que todos os jovens dos Açores terão no futuro iguais oportunidades. Não aceito menos que isso. Só seremos dignos de sermos recordados na história desta terra se um dia, na nossa geração, todos os jovens tiverem a oportunidade real de tocarem os seus sonhos. Quando nenhum deixar de estudar por falta de dinheiro.
não é uma quimera, é de justiça. Tudo que é justo tem de ser possível. Galton disse um dia algo que gosto de recordar com frequência. Não sonhes sonhos pequenos, porque eles não têm o poder de mover os corações do homem. Disse. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, queremos construir uma sociedade em que celebramos o que temos em comum e não uma em que se destaca aquilo que nos separa. Queremos construir uma sociedade em que as açorianas e os açorianos não são prejudicados por barreiras sociais, pobreza ou exclusão. A grave crise socioeconómica a que assistimos nos últimos anos agravou de forma generalizada e em todo o mundo as condições de vida das pessoas, tendo tido reflexos profundos em Portugal e, naturalmente, também na vida dos açorianos e das açorianas. As medidas introduzidas pelo Governo da República de então apenas contribuíram para cavar o fosso, empurrando aqueles que já pouco tinham para situações de pronunciada deterioração dos seus recursos, situação que evoluiu de forma particularmente desfavorável nos agregados familiares com crianças. Na região, decidimos que não ia ser assim. A contrapor as opções nacionais, mantivemos e aumentamos os complementos regionais, alargamos a abrangência do Compamid, reduzimos as comparticipações familiares nas creches, implementamos uma agenda para o emprego, não agravamos impostos, nem alteramos os critérios de acesso a apoios sociais. Hoje, começamos de forma consistente a assistir finalmente à devida reparação, fruto do trabalho que reconstruiu o que havia sido pura e simplesmente arrasado. Ainda ontem foi conhecido que o nosso indicador de atividade económica registrou em novembro, pelo 5º mês consecutivo, um crescimento acima de 2%, refletindo a consolidação da reforma económica regional através da evolução contínua dos principais setores de atividade e dos dados de consumo. Não estamos apenas a erguer-nos depois do combate. Estamos a fazê-lo com os pés bem assentos no chão. Não somos nós que o dizemos, são os dados mais recentes que o comprovam. Em 2015, o rendimento disponível bruto das famílias registrou um aumento per capita de 4,5%, contra 3,9% a 3,9% na média nacional. Em 2016, o PIB dos Açores apresentava uma taxa de crescimento real igualmente superior à média nacional, superior às taxas de crescimento das regiões autónomas da Madeira, Alentejo ou mesmo Lisboa. No terceiro trimestre de 2017, a taxa de desemprego da região autónoma dos Açores ficou abaixo da média nacional, situando-se na casa dos 8,2%, quando ao nível do país foi 8,5%. Demonstrado que se vão cimentando sinais de recuperação, é também o momento de dizermos que não queremos deixar ninguém para trás. É sim um novo ciclo que queremos, sim, que todos participem e contribuem para a construção do nosso futuro coletivo. Se o período de crise tornou necessária a adoção de novas metodologias na abordagem a estas barreiras sociais, nesta fase de retoma, urge garantir a que todos têm competências necessárias para beneficiar das novas oportunidades que se abrem, adotando políticas económicas e sociais que articulem medidas de caráter corretor com medidas de caráter preventivo. Este foi um compromisso assumido em campanha eleitoral para estas últimas legislativas pelo candidato Vasco Cordeiro no seu projeto eleitoral. Este foi um compromisso assumido por este Governo em novembro passado. É certo que é o Governo que tem responsabilidade de dar este impulso e fê-lo, de facto, quando elegeu o combate à pobreza e à exclusão social como um dos objetivos centrais desta legislatura, determinado a garantir que a região convirja para a média nacional dos indicadores relativos à taxa de risco de pobreza, já que sem esta aproximação, qualquer discurso sobre crescimento ou sustentabilidade seria incompleto ou desonesto. A proposta apresentada como base para aquela que será a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social para 2018-2028
é o resultado de um consistente e exaustivo trabalho diagnóstico que percorreu 19 concelhos da região, mobilizou quase meio milhar de pessoas e foi acompanhado quer por peritos regionais, quer por peritos nacionais de reconhecido mérito em inúmeras áreas indispensáveis à concretização deste nosso grande objetivo. Trata-se de um documento inovador a nível nacional que procurou e procurará a todo momento a participação alargada, concertada e consensual que contemporiza o facto de não existirem receitas certas ou sequer únicas para um combate desta natureza. É o reconhecimento e a clareza que derivam não só da consciência que temos do que muito há por fazer, mas principalmente do nosso inconformismo perante aquilo que ainda não foi feito. E é aqui que importa recordar que, tal como alertou o professor Farinha Rodrigues, estamos conscientes de que a condução da luta contra a pobreza tem de ser feita olhando para o futuro, tendo em conta o horizonte temporal da estratégia e tendo sempre como objetivo a redução e eliminação dos fatores estruturais que geram pobreza e a exclusão social. Do mesmo modo, é importante recordar que, mais do que o reconhecido mérito académico, os peritos trazem-nos também a experiência na implementação de iniciativas no terreno e em diferentes áreas que nos permitirão, estamos certos, muitas vezes, encurtar caminho, evitando erros já antes cometidos, aprendendo com as boas práticas já identificadas e, assim, encontrar soluções mais sólidas e robustas. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente e senhores membros do Governo, ao reconstruir a nossa forma de intervir e atuar nestas áreas, queremos fazer progressos reais e sustentáveis, no sentido da nossa ambição de erradicação da pobreza e da exclusão social, e assim quebrar estas correntes de forma definitiva. Considerando que ainda decorre o processo de consulta pública iniciado em dezembro passado, gostaria de reiterar a todos o convite à apresentação de contributos, numa lógica construtiva e de fortalecimento da democracia participativa, tendo como prioridade absoluta, a todo momento, o bem-estar de todos os açorianos, sem deixar ninguém para trás. Porque este problema é um problema de todos nós, já o afirmou o deputado Paulo Estevão na sua intervenção desta tribuna em 2012. Já em 2015, Ban Ki-moon, então secretário das Nações Unidas, ao recordar os ganhos das últimas 2 décadas conseguidos nesta matéria, com a retirada de milhões de pessoas desta situação, disse: nós somos a primeira geração que pode erradicar a pobreza. Senhores deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, foram necessários 21 anos de governação socialista para que o Governo Regional assumisse a pobreza nos Açores como uma verdadeira prioridade, reconhecendo desta forma tímida que o anúncio de uma estratégia regional de combate à pobreza e exclusão social é também o reconhecimento público do estrondoso falhanço de 21 anos de políticas governativas de um governo que se diz socialista. Pela terceira vez, desde o início do meu mandato, afirmo a esta Assembleia e passo a citar o professor Bruto da Costa: não reconhecer a pobreza não só é um grave erro social, como um grave erro político. Fim de citação. Uma estratégia correta para a luta contra a pobreza implica alterações profundas nas prioridades que precisem à noção de desenvolvimento da nossa região, na educação, na coesão territorial e na coesão social. A educação constitui um instrumento essencial no combate à pobreza e exclusão social. Conforme demonstram os mais variados estudos, as primeiras fases de educação devem ser privilegiadas, a fim de prevenir não só o sucesso escolar precoce e as consequências daí advenientes na fase adulta, como também constitui uma forma de combater as desigualdades sociais e de promover uma maior igualdade de oportunidades, essencialmente junto dos mais desfavorecidos. A nível da coesão social e territorial, o modelo de desenvolvimento da região não poderia dar outros resultados, senão os que hoje aqui também discutimos. Esperar que pela via do crescimento económico se resolvam os problemas de uma sociedade é uma mistificação grosseira, atendendo a que apenas alguns beneficiam do acréscimo de riqueza gerado por muitos.
Prova disso é, por exemplo, o que se verifica em São Miguel, ilha com o maior número de habitantes e onde se concentra a taxa mais alta de pobreza da região. Gente séria, honesta e trabalhadora, mas que propõe um modelo de desenvolvimento que contraria as afirmações de uma antiga secretária socialista, e passo a citar: o modelo de desenvolvimento da região tem permitido o combate eficaz à pobreza. Fim de citação. O que o Partido Socialista fez foi destruir o sonho da autonomia, agravar a coesão territorial e social e assim gerar pobreza. Dos Açores é o resultado de um governo que não governa para resolver os problemas da população, vivendo despreocupado com a sua sobrevivência política, escorando a sustentabilidade e o progresso social de todos os açorianos, não servindo assim os verdadeiros desígnios da autonomia regional. Em julho de 2017, o Instituto Nacional de Estatísticas revelou o inquérito às despesas das famílias 2015-2016, não deixando qualquer dúvida. Os Açores são a região do país que tem as despesas mais baixas da média nacional, tem o menor poder de compra, uma taxa de risco de pobreza e um coeficiente regional de desigualdade superior ao nível nacional, atrás da Madeira. Em 2011, então deputado socialista Piedade Lalanda afirmou: a governação social-democrata de mais de 3 décadas na Madeira é responsável por números muito piores do que os verificados nos Açores. Fim de citação. Mas, curiosamente, quando comparamos os números do rendimento social de inserção entre as duas regiões, o que lamentavelmente constatamos é que os Açores não acompanham a tendência da Madeira, onde o número tem vindo a diminuir. Também, em comparação com outras regiões do país, é nos Açores que a taxa de risco de pobreza mais se agravou nos últimos 10 anos. São estes os números do novo ciclo da governação socialista na região. Foi necessário esperar 21 anos para só agora os senhores assumirem a intenção de não deixar ninguém para trás? Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente e membros do Governo, são as políticas sociais ativas, com base na responsabilização e mobilização de todos os operadores sociais, as grandes armas de combate, de erradicação da pobreza e da exclusão social. O PSD Açores tem um passado também nesta área. E há vários anos, de forma sistemática, temos vindo não só a denunciar o problema, como também, de forma responsável, apresentámos várias iniciativas neste âmbito que, lamentavelmente, os senhores não quiseram aprovar, para agora virem dizer que estamos perante uma oportunidade histórica e não vamos deixar ninguém para trás. Mas é também um reconhecimento que vemos que algumas dessas propostas anteriormente chumbadas, consideradas então desnecessárias e desajustadas, são agora referenciadas na Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social nas comunidades brasileiras. Falo, por exemplo, do pacote de solidariedade social, que englobava várias medidas apresentadas nesta Casa, nomeadamente a rede social, onde constava a criação de conselhos locais de ação social e as comissões sociais de freguesia, que são unidades locais de terreno, e que os senhores consideraram que o modelo não servia à região. Mas, curiosamente, na estratégia agora apresentada, são defendidos polos locais de desenvolvimento e coesão social. Aos meninos e filiados que também apresentámos nesta Casa e que foi chumbado pelo Partido Socialista, com o reconhecimento que mais uma vez estávamos aqui para responder aos desafios do envelhecimento e que os senhores nos acusaram na altura de ser mais uma medida para fazer números, baseada no desejo de construir um pacote social para atirar areia aos olhos dos açorianos. Incitação. Outro exemplo, as prestações sociais. E não tínhamos ilusões. Não tínhamos ilusões. Sem estas transferências, estaríamos perante taxas de risco de pobreza muito mais elevadas. Também neste campo, o PSD Açores tem apresentado, no âmbito do plano de orçamento para a região, o reforço ao complemento regional de pensão, atualmente com os 25 mil beneficiários, ou o complemento regional do abono de família, que abrange mais de 36 mil crianças. Lamentavelmente, o Partido Socialista prefere aguardar por anos eleitorais para o fazer. Na área da educação, fizemos por várias vezes um reforço ao Fundo de Ação Social Escolar para derrubar as barreiras de aprendizagem.
O PS, por 2 anos consecutivos, preferiu sacrificar os cerca de 65% dos alunos que beneficiam deste apoio para não reconhecer que a razão estava do lado do PSD. A pobreza não pode servir nunca como arma de arremesso político. E por isso, iremos continuar a dar o nosso contributo pela construção de uma sociedade mais justa e equilibrada. O diagnóstico está feito. O Governo Regional propôs uma estratégia regional de combate à pobreza e exclusão social. Existe agora, mais do que nunca, que a mesma deixe de ser uma intenção e tenhamos medidas efetivas, práticas, que potenciem melhor qualidade de vida aos açorianos e que, de facto, reduzam a taxa de pobreza na região. O Partido Socialista tem uma oportunidade histórica de provar que consegue. Após 2 décadas no poder, com sucessivas maiorias absolutas, apagando do seu património um dos capítulos que mais se deve empenhar qualquer sociedade desenvolvida, civilizada e democraticamente responsável. O PSD Açores estará na linha da frente no combate à pobreza e exclusão social, mas depende que a resposta a este desafio tem de ser consequente e rigorosa. Na base deste pressuposto, entendemos que deve ser criado um órgão executivo no terreno diariamente, que seja responsável pela dinamização e implementação das prioridades definidas neste documento. Este órgão, que não deve ser o Conselho Estratégico, deverá escrutinar a implementação da estratégia nas 9 ilhas dos Açores, além de que deve elaborar relatórios anuais e posteriormente apresentá-los a esta Assembleia. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, foram necessários 21 anos para que o Governo que se diz socialista reconhecer a pobreza como uma prioridade absoluta deste novo ciclo. Lamentavelmente, os Açores não conseguem descolar dos níveis de pobreza, contrariando afirmações preferidas pela bancada socialista no passado, quando uma antiga deputada afirmou: os Açores já há muito deixaram de ser a região mais pobre do país. Este é o património do Partido Socialista nos Açores, bem como dos governos que suportam. Este é, de facto, a via açoriana e, infelizmente, a realidade de alguns açorianos não é cor-de-rosa. Em que os problemas da pobreza e outras chagas sociais eram escondidos, eram quase tratados na clandestinidade dos gabinetes governativos. Hoje esta não é a realidade. Hoje todos sabem o que se passa com os problemas sociais mais graves, como a pobreza e outros, a exclusão, a violência doméstica. Nós tratamos esses problemas com transparência, com total abertura e total disponibilidade para colher apoios e soluções da parte dos partidos de oposição, e isso, infelizmente, é o que tem faltado ao longo destes anos. E isso é também uma responsabilidade que os partidos de oposição têm que assumir. A forma como estas questões são abordadas nos Açores implicam que os partidos de oposição têm uma responsabilidade que têm também que cumprir. Têm que dar as suas propostas, têm que apresentar as suas ideias e não apenas criticar e promover a política do trabalho. O trabalho que fizemos no governo após 1996 foi um trabalho inovador e sem precedentes na região, integrando uma rede e tratando a pobreza de uma forma integrada, abandonando a política do subsídiozinho, e lamento dizer isso, é verdade, abandonando a política do subsídiozinho para passarmos a contemplar uma abordagem em rede, combatendo a pobreza de uma forma articulada, articulando as políticas da solidariedade, da habitação, da saúde, da educação e da qualificação e, obviamente, do emprego. E, Sr. Deputado Paulo Estevão, promovendo uma política de igualdade de oportunidades, que é uma grande bandeira do Partido Socialista. E queria também dizer que estas políticas de combate à pobreza têm sempre como objetivo tornar as pessoas e as famílias autónomas e integrá-los em pleno na nossa sociedade. E não manter qualquer tipo de laço vitalício de dependência eterna, como muitas vezes, injustamente e com profundo desconhecimento, os partidos de oposição nos acusam. E queria aqui também destacar o papel fundamental do rendimento social de inserção e de outras políticas de apoio social de regimes não contributivos, que são fundamentais para desenvolvermos políticas
de combate à pobreza, de combate à exclusão, políticas progressistas que são fundamentais de serem financiadas por esses regimes e que a direita em Portugal e aqui também nos Açores nunca foi a favor, é contra e só não revogou porque não teve coragem relacionados com a pobreza nos Açores têm, como já referi, merecido uma abordagem estrutural, rigorosa e transparente, que muito nos conforta, ao contrário do que afirma o PSD, registaram e registram um assinalável sucesso ao longo das governações do PS nos Açores. Um assinalável sucesso e sempre foram uma prioridade do PS, como já aqui referi. E por isso é bom que se diga que o PSD revela, como ainda há pouco vimos aqui, uma hipocrisia sem limites, ou esquecer, propositadamente, que o percurso de melhoria dos indicadores relacionados com a pobreza nos Açores sofreu, é verdade, um enorme retrocesso por via da verdadeira calamidade social que representou o Governo da República de Passos Coelho, um executivo que mereceu o apoio entusiástico e incondicional daqueles que agora criticam os dados da pobreza. Os números da pobreza nos Açores não representam nenhum falhanço da governação do PS. Eles traduzem-se na calamidade que foi a governação do PSD de Passos Coelho a nível nacional. Essa é a verdade. Mesmo com uma governação nacional que as cegas, os apoios e os rendimentos sociais aos que mais deles necessitavam, ao mesmo tempo que houve todo o tipo de impostos, nos Açores, os governos do PS mantiveram a capacidade de tomar medidas em contraciclo que atenuaram os efeitos mais agressivos das políticas absolutamente insensíveis das governações nacionais do PSD e do CDS-PP. E por isso, senhores deputados, nós não esperávamos, nem esperamos, que os senhores apoiem aqui as políticas do Governo Regional dos Açores. Mas nós exigimos que os senhores assumem as responsabilidades da vossa governação no país. A verdade é que, infelizmente, o PS não tem nada a aprender com o PSD nem com o CDS-PP na luta contra a pobreza. A luta contra o flagelo da pobreza não tem uma solução fácil, tão rápida, como foi já aqui bem dito pela Sra. Secretária. É um empreendimento que implica um esforço por décadas. E isso significa que esse trabalho é difícil e exigente, mas é um caminho que será perseguido e melhorado no futuro com a aprendizagem e também com as lições que nós recolhemos. E isso significa que o PS tem um trabalho que significa que esta nova estratégia de combate à pobreza e à exclusão não é uma primeira estratégia de combate à pobreza e à exclusão. Ela resulta da crise económica que foi muito acentuada a partir de 2009 e 2010. Tem a ver também com o pilar europeu dos direitos sociais, que é uma resposta da Comissão Europeia aos problemas sociais que decorreram da crise. Decorre também de recomendações da Comissão Europeia e também recorre, como é óbvio, da ambição e da prioridade que o Governo do PS estabelece para esta área. O PS nunca esqueceu as suas origens, de onde viemos e o que representamos hoje na sociedade portuguesa e nos Açores. Por isso não estamos aqui, como vos disse, de peito aberto, com a mesma consciência social de sempre, com a mesma prioridade política de sempre, com o mesmo conformismo de sempre, mas com uma ambição renovada, com uma inovação revigorada e com uma visão de futuro e de progresso otimista e confiante. Com uma renovada estratégia de luta contra a pobreza e a exclusão, representa assim mais uma área em que o PS assinala o novo ciclo de governação que estamos a desenvolver nos Açores. E é isto também que eu queria salientar. Esta capacidade única do PS Açores se reinventar, se reformar a si próprio com novas políticas e novas ideias. O PS dos Açores consegue vencer a oposição no campeonato que diz sobretudo respeito à oposição, ao campeonato das novas ideias, das novas propostas e das alternativas.
esta nova estratégia de combate à pobreza e à exclusão não é uma primeira estratégia de combate à pobreza e à exclusão? Em que medida é que as experiências do passado e o trabalho muito positivo e que nos orgulha do passado constitui elemento, constitui contributo para esta nova estratégia? O PS acha que seria muito importante a senhora deputada esclarecer-nos sobre esta questão. Muito obrigado. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, devo confessar que, ao iniciar esta minha intervenção, me sinto um bocado confuso, porque ouvi da senhora Secretária Regional um discurso onde tudo está bem nos Açores, os indicadores sociais, os indicadores económicos, o crescimento económico, da primeira parte do discurso. Na segunda parte do discurso, apresenta uma estratégia de luta contra a pobreza. Então, aqui é que ficamos. É o primeiro paradoxo que aqui se nota. Depois, ouvimos aqui falar da política assistencialista que não queriam fazer, que o PS é contra. Bom, em vez da política assistencialista, passaram à mesquinha da política assistencialista, distribuindo cabazes. Não se pode ir mais baixo um assistencialista que distribuir cabazes às famílias. Isso é que é um assistencialismo que não se compreende nem se aceita numa sociedade progressista, inclusiva, como deve ser a sociedade açoriana. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o Governo do Partido Socialista veio aqui proclamar, no plano de orçamento para 2018, o início de um novo ciclo político como se fosse capaz de trazer novidade aos Açores e aos açorianos. Dissemos na altura que se tratava apenas de mais uma tentativa de vender aos açorianos esperança por melhores dias. O CDS tinha razão. Não passava de uma ilusão. 2 décadas depois do início da governação socialista, estamos hoje aqui a debater a pobreza nos Açores, em vez do progresso nos Açores. Não estamos a discutir a sua existência ou inexistência. Todos reconhecemos, lamentavelmente, os números dramáticos que colocam os Açores, ano após ano, das 2 décadas socialistas, na cauda do desenvolvimento económico e social nacional. Começou em 2006 e acaba em 2017. Senhoras e senhores deputados, por trás de cada número está uma pessoa, um rosto, uma história e uma família. Há hoje açorianos e açorianas a quem é negado por via da exclusão e da pobreza as condições mínimas assistenciais para uma vida saudável. Há hoje açorianos a quem falta dinheiro para adquirir os bens essenciais, como os alimentos, o vestuário e o calçado. Falta dinheiro. Há hoje açorianos que vivem na angústia da espera pelo fim do mês para receber mais um ordenado que se esgota no pagamento dos encargos mais essenciais. Há hoje açorianos que, constrangidos, não têm outra previsão para as suas vidas que não seja esperar pelo dia em que recebem mais uma prestação social, sem nenhuma perspectiva de um emprego contínuo. Há hoje açorianos e açorianas que, sem esperança no futuro melhor, esperam pelo dia em que o estágio ou o programa de ocupação vai começar ou acabar. Há hoje açorianos e açorianas que são obrigados a partir das suas ilhas, onde queriam ficar porque não têm horizonte algum de realização pessoal. Há hoje açorianos e açorianas que, depois de uma vida de trabalho, vivem, cada dia que passa, sentindo a degradação das suas condições de vida, sem que haja uma justa resposta social que os proteja. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, se em algum momento, ao longo dos últimos 21 anos, a governação socialista conseguiu despertar alguma esperança no progresso económico e social da região, hoje, olhando os resultados da sua governação, é cada vez mais evidente e transversal em todas as nossas ilhas, nas nossas comunidades, nas nossas famílias, na nossa juventude, nos nossos idosos e na generalidade dos açorianos e das açorianas,
a convicção de que este Governo não tem capacidade para construir o futuro que os açorianos merecem e que a região precisa. Sem resposta para os desafios da governação, os problemas mantêm-se e agudizam-se. A pobreza e a exclusão social não são exceção. Sem estratégia de ação, este Governo e esta maioria se sempre, inevitavelmente, em prejuízo dos mais fracos e dos mais pobres. De subsídio em subsídio, de precariedade em precariedade, este Governo apenas tem como objetivo sobreviver a cada ciclo eleitoral. Em consequência, os açorianos ficam cada vez mais isolados e indefesos, à mercê da contração dos mercados ou das crises financeiras. Os açorianos não podem continuar a ter um Governo que não governa e que hipoteca a cada dia que passa os legítimos anseios dos açorianos e o futuro da nossa região. Na pobreza, como em todas as áreas da governação, este Executivo, para não ser confrontado com a sua incapacidade de definir políticas, não sinalizou o problema. Não tendo sinalizado, não permitiu que se estudasse. Como não estudou, não soube olhar para as causas que deram origem. Sem saber as causas, revelou-se, como sempre, mais uma vez incapaz de estruturar e encontrar soluções para responder atempadamente e com eficácia ao que se impunha. Este Governo e esta maioria demonstra a cada encruzilhada da governação a sua incapacidade de tomar decisões. É um Governo paralisado da preocupação de esconder a realidade e a ansiedade de encontrar justificação adequada que o permita de responsabilizar de qualquer problema imaginável. É um Governo que já só sobrevive ligado à máquina da propaganda, de que vive e para quem vive, apenas obcecado em arranjar maneira de se manter no poder e aos seus apaniguados. Estamos perante um Governo esgotado e sem capacidade de se renovar. Sem fogo, sem rumo e sem sentido, este Executivo é apenas um Governo de contingência. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, este Governo e esta maioria já esgotou todos os ciclos. Apenas recicla o velho que anuncia como novo. 20 anos de governação do Partido Socialista é muito tempo. Tempo que demonstra uma fundamental contestação para o futuro dos Açores. O desenvolvimento económico e social da região não é um objetivo alcançável com esta maioria socialista. Mas o CDS está disponível para participar e colaborar no combate à pobreza e no desenvolvimento económico e social da região autónoma dos Açores. Fica aqui, Sra. Secretária. Mas disponível se o Partido Socialista e o Governo rejeitarem o modelo económico e social que tem vindo a seguir. Em vez do modelo económico e social unipolar, defendemos um modelo económico há muito tempo multipolar para os Açores e para a região autónoma dos Açores. Coisa que os senhores nunca fizeram, sendo centralistas e unipolares, e levando os Açores à pobreza. E a prova mais evidente, já o disse no passado, digo no futuro, e hoje mais votos o dizem. A vossa política fracassou, os senhores erraram. O modelo dos Açores precisam de um novo modelo de desenvolvimento económico. Só assim se pode combater a pobreza. Não é com assistencialismo e cabados e prestações sociais. O verdadeiro problema nos Açores, da pobreza, não é a exclusão social, é a falta de dinheiro. Já o dizia Fernando Diogo em 2008. É a falta de dinheiro. É a falta de um modelo económico e social capaz de desenvolver os Açores. Mas, Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, os Açores precisam de mudança. Os Açores precisam de novas políticas. Nós acreditamos que é possível, os açorianos sabem que é necessário. Muito obrigado. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo. Em primeiro lugar, independentemente da análise que nos merecem os documentos apresentados pelo Governo Regional e sobre os quais hoje nos debruçamos, saudamos a assunção clara e pública por parte do Governo da problemática da pobreza dos Açores. Assumir os problemas é sempre a primeira fase para o combate necessário para outro lado, desde que seja esta a vontade do Governo. Sobre os documentos em concreto, e por falta de tempo,
junto nesta apreciação tanto o documento diagnóstico como uma estratégia propriamente dita. Ao longo destes documentos é recorrente a alusão à escassez de dados que permitam uma visão mais fidedigna e precisa do fenómeno da pobreza nos Açores. Fenómeno este sobre o qual há vários anos o Bloco de Esquerda fala nesta casa. Publicamente, membros da Academia chamam a atenção para a mesma lacuna. É evidente que a falta de elementos estatísticos e até estudos científicos sobre a pobreza só interessa ao Governo. No entanto, e perante a tão reiterada pertinência desta falta apontada no diagnóstico, a estratégia limita-se a propor um difuso e pouco definido sistema integrado de informação, não apontando os indicadores estatísticos necessários para um conhecimento objetivo e para o acompanhamento desta problemática. Tantos meios de análise deveriam ter bastado para esta identificação. Não deixamos de registrar o alinhamento político do diagnóstico, que não se coíbe de ser elogios aos programas ocupacionais. Diz o diagnóstico que eram, no final de 2017, 7.275 as pessoas envolvidas nestes programas. Estas representam cerca de 6,5% da força ativa, da população ativa que trabalha por conta própria. Mas como é que são considerados esta população? Em que tipo de contrato se enquadra? Ou que será que não contam para nada? É anos de crescimento económico que são surpreendentes os números relativos aos números de desempregados. Estes dados devem ser lidos em conjugação com o número de beneficiários de programas ocupacionais. Se em janeiro de 2015 desempregados e ocupados somavam 17.106 pessoas, em março de 2017 somam 16.807, uma redução de apenas 300 pessoas. Afinal, onde está a criação do emprego? A descida do desemprego, 2 pontos percentuais nestes últimos 2 anos, é afinal uma transferência de desempregados para programas ocupacionais, fenómeno que passa totalmente em claro no diagnóstico. Noutro prisma, tendo a segurança social acesso direto às remunerações dos trabalhadores, não se percebe que, para apresentar dados sobre os rendimentos de trabalho, se recorram ao inquérito nacional do INE, onde 12,8% dos açorianos e açorianas não sabem ou não respondem. É incompreensível esta opção. Estes são alguns exemplos, entre muitos outros, da orientação política do documento diagnóstico, o que não valida a sua base pretensamente científica. Partilhamos algumas ideias que atravessam os documentos, nomeadamente de que o ataque à pobreza é um combate transversal, que pobreza gera pobreza, que as expectativas de futuro são estimuladoras da propensão de cortar com o ciclo geracional da pobreza, que a educação pode e deve ser um fator de combate a este fenómeno social. Por isso é que não entendemos que este trabalho do Governo não contemple pontos que consideramos essenciais para um combate estratégico à pobreza. A relação entre o modelo económico existente na região, que se baseia em setores de pouco valor acrescentado e se traduz em baixos salários e risco de pobreza, é iminente. Dizem os documentos que o risco de pobreza nos Açores é superior em 10% à média do país. O Governo, ao optar por aplicar o caminho para que a região constitua um centro de excelência no mar ou crie uma plataforma logística no Atlântico, centra a nossa economia nos setores tradicionais, a que junta o turismo, que não é um setor que paga os salários, à generalidade dos seus trabalhadores. Fazer qualquer diagnóstico ligado à pobreza sem esta componente é necessariamente curto e a sua projeção para o futuro é pouco ambiciosa e pouco credível. Porque ainda decorre a discussão pública destes documentos, aproveitamos ainda para sugerir que se estude as consequências decorrentes das relações de trabalho, nomeadamente os vínculos laborais, os salários baixos, em particular no setor privado, e a própria distribuição da riqueza criada nos Açores. Aqui realçamos um dado novo e definitivo, recentemente conhecido e divulgado pelo INE. Em 2015, o PIB nos Açores cresceu 3%, mas o salário médio diminuiu 3,9%. Estranhamos que essas questões não sejam de forma alguma desenvolvidas nos documentos. Sabemos que nos últimos 3 anos o salário mínimo aumentou pelo menos 5% todos os anos, permitindo que hoje, nos Açores, este atinja 609 euros mensais. Quem oferece este salário leva para casa no máximo 542 euros líquidos. O que também é verdade é que nada disto tem a ver com o Governo Regional, o qual sempre foi contra o aumento nos Açores, mesmo por mais diminuto.
mas sim ao facto de, na República, o governo do PS estar em minoria e precisar da esquerda para governar. Mas tendo em conta o salário mínimo e a sua evolução, vamos a questões concretas, recorrendo a 2 exemplos. O facto de existirem nos Açores 7.275 pessoas em programas de ocupação, muitas vezes a ganharem abaixo do salário mínimo e a trabalhar lado a lado e nas mesmas condições que outros trabalhadores, não é um fator de pressão para baixar salários e direitos. Estamos a falar de 6,5% da força de trabalho em programas ocupacionais. Não seria com a atitude correta abrir os quadros de pessoal e integrá-los onde quer que eles sejam necessários? Estes trabalhadores, ao serem colocados nas IPSS e misericórdias, não constituem uma forma de pressão para baixar salários e direitos? Baixos salários estes, por sua vez, são promotores de risco de pobreza. O facto de, na pesca, o Governo Regional não obrigar ao cumprimento da lei ou a obrigatoriedade da existência de contratos de trabalho que prevejam, pelo menos, o salário mínimo, não é mais um elemento que aumenta o risco de pobreza. Fazer um estudo sobre pobreza e pôr medidas para atacar, sem, entre várias outras análises, ter em conta estas vertentes, não é construir uma estratégia de combate à pobreza, mas sim alicerçar um regime assistencialista que abra a porta à caridade, ao estigma sobre os pobres que a direita aproveita para ganhos políticos. Nos documentos que hoje debatemos, é demonstrada preocupação com a coesão social e o Bloco de Esquerda já demonstrou que partilha as mesmas preocupações. No que concerne à coesão, é também importante considerar um problema que se vem instalando na nossa região, que é o da coesão territorial. Mostram-nos os documentos que, paulatinamente, quase todas as ilhas têm perdido população. E mais grave, envelhecem. Consequentemente, são incapazes de atrair e fixar os seus jovens mais qualificados e os jovens no geral. Em contraponto, São Miguel e Terceira, mas particularmente São Miguel e os seus concelhos mais urbanos, apresentam um crescimento populacional. Não havendo estudos claros sobre migração interna nos Açores, sabemos que as migrações ocorrem por fases e, de um modo geral, das zonas menos populosas para os centros urbanos e daí para o exterior da região. Não terá que ver a concentração de pobreza nas ilhas mais populosas, nomeadamente em São Miguel, com a migração para estas ilhas. Não é um facto que estão a sair das ilhas menos populosas os jovens e os mais qualificados. Se estamos a perder jovens e pessoas mais qualificadas nas ilhas menos populosas, não estaremos também a criar a prazo problemas de pobreza nestas mesmas ilhas. Perante os anúncios de uma nova política de combate à pobreza, com elementos singulares e inovadores, depois de tantos meses de expectativa, honestamente, estes documentos estão muito longe das novas formas de encarar o fenómeno da pobreza. E mesmo aquilo que é apresentado como novidade, como por exemplo os polos de desenvolvimento e coesão social, já foram anunciados em 2015, mas nunca saíram do programa. Relativamente às pessoas portadoras de deficiência, a estratégia refere a necessidade de se criar incentivos à sua contratação pelas empresas. Mas nada diz sobre o cumprimento dos Açores das cotas de emprego para pessoas portadoras de deficiência no setor privado, que são de 2%, e no setor público, de 5%. E nada preconiza como caminho para as atingir. Mas vamos então a algumas questões concretas e propostas por imediato apresentadas de forma resumida. A região delegou a gestão da resposta educativa creche nas IPSS e misericórdias e o seu acesso tem custos muito pesados para a generalidade das famílias. Por exemplo, o casal com filho em que cada membro ofira o salário mínimo e paga uma renda de casa de 200 euros, bastante modesta, e com despesas de saúde à volta dos 330 euros anuais, paga 110 euros por mês numa creche. Sendo necessária maior atenção às creches e sabendo que os setores mais carenciados não recorrem a elas, medidas concretas propõem e que estímulo para alterar este paradigma. Nos documentos nada se vê de concreto. Em relação à saúde escolar, física e mental, vai o Governo Regional aumentar o número de profissionais, nomeadamente psicólogos nas escolas, em que número e com que calendário? Em relação à obesidade infantil-juvenil e dependências,
não esquecendo que o álcool é de longe a mais disseminada das drogas. O que pretende fazer o Governo Regional neste campo? Nada se diz sobre o combate à violência de género, em todas as suas dimensões. Porquê? O esquecimento? Os centros de saúde e hospitais têm listas de espera enormes e mais de 50 mil açorianos e açorianas não têm médico de família. Como vai o Governo criar uma melhor articulação entre as diferentes unidades de saúde? Vai continuar a política de pagar a privados e deteriorar o Serviço Regional de Saúde? Vai o Governo Regional pagar a construção de hospitais privados em vez de investir nos hospitais públicos? No combate à pobreza que assume particular de gravidade dos idosos, vai o Governo Regional aumentar o cheque pequenino em 15 euros até o limite do salário mínimo regional, medida que custa de cerca de 6 milhões de euros por ano, que é muito menos do que com participações duvidosas em vários negócios que o Governo financia todos os anos. Finalmente, vai o Governo adotar um regime regional de apoio complementar ao RSI e vai o Governo alterar a sua política de relações de trabalho, deixando-se comportar como compressor de salários e direitos.